Professor Ellison, o que vem a ser fase pré-judicial para a incidência dos índices lá de correção monetária dos débitos trabalhistas? Nós vamos estudar a partir de agora, vou fazer alguns vídeos aqui a respeito da decisão do STF e já deixo aberto nos comentários para que você possa tirar as suas dúvidas. Coloque lá qual a sua dúvida a respeito da decisão do STF, que modificou radicalmente a incidência da correção monetária e dos juros na seara trabalhista. E aí eu vou gravando novos vídeos para que a gente possa ter ali um canal completo para você tirar as suas dúvidas, tá? Só para deixar aqui consignado, a decisão ou as decisões que modificaram essa sistemática foram as ADC 58, a ADC 59 e as duas ADIs, a 5867 e a 6021, que falam a respeito dos juros e da correção monetária dos débitos trabalhistas. Nós já tivemos uma discussão, já de longa data, a respeito desses juros e das correções, e aqui é importante a gente destacar o que vem a ser essa correção monetária propriamente dita. Qual que é a ideia da correção monetária? A ideia da correção monetária é que, a partir do momento em que eu tenho vencimento e não tenho o pagamento, quando eu for fazer o pagamento deste débito, eu trago para os dias atuais o valor do débito lá de trás. Como assim, professor? Suponhamos que eu esteja devendo para um determinado trabalhador no mês de março de 2016 e não paguei, foi para um processo judicial, vou pagar em janeiro de 2020. O que eu faço? Custava lá R$500 o meu débito, o valor do meu débito era R$500. Quanto é que vale R$500 hoje? Então, para que a gente traga o valor para o tempo, para a época atual, a gente incide um índice. E aí incide um índice a fim de que ele não perca a sua capacidade financeira. E aí eu trago, então, esse valor para os dias atuais. Esse índice, inicialmente ali definido como a taxa TR, especialmente pela Lei 8.177, no seu artigo 39, começou a ser discutido na seara trabalhista, embasado em decisões do STF, como a gente já discutiu, e o TST definiu na época que nós íamos aplicar o IPCAE. Então, o índice que ia trazer a correção monetária era o IPCAE. E, além disso, nós tínhamos aqui na seara trabalhista os juros de 1% ao mês, a contar do ajuizamento da reclamação trabalhista, com base nesse mesmo artigo 39 da Lei 8.177 e também no artigo 883 da CLT. Então, a gente, antes de chegar agora na decisão do próprio STF, a gente tinha a seguinte sistemática. Eu aplicava o IPCAE como índice de correção monetária, mais juros de 1% ao mês. Vem o STF agora e diz o seguinte, olha, nós vamos aplicar os mesmos índices relacionados às condenações civis. Então, lá nós vamos aplicar a regra geral das condenações civis. E aí ele disse, então, da seguinte forma que nós vamos estabelecer. No período pré-judicial, nós vamos aplicar tão somente correção monetária. E correção monetária por meio do IPCAE. Então, o índice que se aplica é o IPCAE. E num segundo momento, que é no momento judicial, nós vamos aplicar a taxa Selic. Ah, professor, mas e como é que ficam os juros de 1% ao mês que a gente tinha a partir do ajuizamento da ação? Então, se a gente pegasse ali um ano, a gente tinha 12% de juros mais a correção monetária. Então, a sistemática que a gente tinha quando tinha um processo judicial era esse. Era 12% ao ano mais a correção monetária. Agora vem o STF e fala, eu vou aplicar a taxa Selic. E toda a discussão era relacionada à correção monetária, mas taxa Selic, o STJ já definiu, engloba tanto os juros como a correção monetária.
Então, com essa decisão do STF, a gente não tem mais separação de juros e correção monetária. Eu vou aplicar um único índice, que será a taxa Selic. E aí, então, o STF, e aqui abstraindo discussões nesse momento, definiu dessa forma. Olha, pré-judicial IPCAE, judicial taxa Selic. Aí eu chego no meu questionamento. O que vem a ser essa fase pré-judicial? Fase pré-judicial é entre o vencimento da obrigação até a citação. Então, isso na definição do STF. Então, eu entrei com o processo, ajuizei o processo, fiz a citação. Até a citação, eu corrijo aquele débito tão somente com atualização monetária, porque juros era só a partir do ajuizamento. E aí a correção monetária nesse período é IPCAE. A partir da citação, eu começo a falar em fase judicial e incido tão somente a taxa Selic. Aqui nós teremos um problema e talvez seja modificado com embargos de declaração, que aqui na sistemática trabalhista, a citação, na verdade a gente chama de notificação, ela não é pessoal, ela é um ato de secretaria. Não é igual na seara comum, que a gente impõe, inclusive, lá um despacho do juiz determinando a citação. Aqui não, é uma notificação feita pela secretaria. O que pode gerar muita dúvida a respeito de quando é que foi feita a citação. E aí o que tem se entendido é o seguinte: ou o STF modifica isso e fala que é a partir do ajuizamento, embasado no próprio artigo 883 da CLT, uma vez que não houve nenhum enfrentamento desse dispositivo e ele é expresso em falar que juros na seara trabalhista é a partir do ajuizamento. Ou uma segunda corrente que tem se levantado já é que, como se trata de notificação, a partir do momento em que expediu a notificação, a gente presume recebida 48 horas depois, com base na súmula 16 do TST. E aí, neste caso, a partir dessas 48 horas, eu começo a incidir a taxa Selic. Tá? Então, esse é o primeiro ponto que a gente traz e já percebam que a gente vai ter muita discussão a respeito dessa decisão e eu vou trazer aqui detalhadamente diversos aspectos a respeito desta temática. Aguardo vocês no próximo vídeo para a gente continuar tratando aí desses juros e dessa correção monetária com base na decisão do STF.